Oi, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre um livro que eu gosto muito, não só o livro, mas a história em si, porque tem adaptação e eu gosto também. E o intuito desse vídeo é ser um vídeo sem cortes. E é pra ser uma coisa, tipo assim, muito espontânea, como se eu estivesse contando para uma amiga minha o porquê que eu gosto do livro e falando sobre o livro, enfim. E é um vídeo sem corte porque eu tô totalmente sem tempo pra editar. Então eu espero que dê certo. E eu odeio editar vídeo, sério, me dá uma preguiça, eu não tenho tempo pra editar. Aí eu fico muito tempo sem postar vídeo, então eu vou tentar fazer isso. Provavelmente vai ficar não tão bom quanto eu pretendo, mas vamos ver no que dá. Enfim, o livro que eu quero falar sobre é Dash e Lily, o caderninho de desafios de Dash e Lily. Então eu quero falar tanto sobre o livro quanto sobre a série, porque eu também amo a série. Nossa, eu fiquei rouca do nada. Tava bem até agora. Só de começar a falar, a gente fica assim, né? E, enfim, eu sinto que a gente já tá em novembro, né? Não sei se vocês sabem, mas eu estou gravando vídeo em novembro. Então, já, pra mim, já tá na hora de falar de Natal. E eu, pessoalmente, amo Natal. Eu amo Natal. Acho que minha data comemorativa favorita do ano, depois do meu aniversário, que é uma data comemorativa só pra mim, mas pra mim é a data mais importante do ano. Então, né, enfim. Fiz um chazinho, vocês gostaram da iluminação? Eu ia deixar aqui do meu lado, é uma luminária, né? Pra ficar uma coisa meio cozy. Mas aí tava ficando meio estourado demais, então eu deixei só ali pra ficar meio amareladinho. Eu não tô gostando que eu tô com essa voz rouca, não é pra eu tá rouca. Eu fiz um chá. Gostaram? Tá uma vibe legal? Por que eu fiquei rouca? Eu odeio ficar rouca. Toda vez que eu fico rouca, eu sinto que eu tô forçando, não parece natural. Eu sinto que todo mundo que escutar vai pensar: nossa, essa menina tá forçando essa voz rouca, que ridículo. Mas por que que alguém faria isso, né? Vamos ser sinceros. Enfim, por onde a gente começa a falar? Eu li o livro da Lily há bastante tempo. Era a época da pandemia, era a época que todo mundo tinha FC no Twitter, essas coisas assim, perfil de livro no Instagram, todo mundo queria ser blogueiro, né? Inclusive eu. Foi mais ou menos na época que eu comecei o canal, eu acho. Enfim. E eu li esse livro numa LC, né? Uma leitura conjunta que eu achei no Twitter. Um monte de pessoa que eu nunca vi na vida. E foi a primeira LC que eu participei na vida e eu amei. Eu amei. Cada uma tem um esquema diferente, né? E essa era assim, tantos capítulos por dia, um ou dois capítulos por dia, porque tem bastante capítulo no livro, né? E foi muito legal a experiência, assim, daí a gente discutia, nossa, foi tudo. E a gente sempre ficava ansioso, porque é legal um pouco isso de se limitar. Tipo, eu só posso ler dois capítulos hoje. E daí você termina e você pensa, eu quero ler mais. E você não pode. Tipo, obviamente você pode, né? Mas pela graça ali da experiência, você não vai fazer isso. E é bem legal. É uma coisa meio assistir novela, sabe? Que você tem que esperar o episódio do próximo dia, o capítulo do próximo dia. Eu odeio que. Eu sei que novela tem capítulos e não episódios. Mas eu sempre acabo falando episódio. E quando eu vou falar de série que tem episódios e não capítulos, eu acabo falando capítulo. Ai, que raiva que eu tenho disso. Enfim, e eu acabei lendo e eu amei, amei, amei a história. E, enfim, eu acho que primeiro eu vou contar um pouco sobre a história, até pra ficar uma coisa meio indicação de livro para ler no Natal, livros natalinos. Todo mundo conhece este livro, eu acho, mas assim, tem gente que não deve ter lido ainda e é muito bom. E eu. Depois eu quero falar um pouco sobre o livro, daí já vai ter mais spoilers, porque daí eu quero falar sobre por que eu amo esse livro. É um dos meus livros favoritos, sem zoeira. Se você ver meus favoritos no Scooby, eu acho que tem link do Scooby na descrição, vai estar lá Dash Lily. Eu sou muito fiel aos meus livros favoritos de anos atrás e eu amo Dash Lily. Enfim, Dash Lily, vamos lá. O nome do livro, né, é o Caderninho de Desafios de Dash Lily. O que acontece? A Lily é uma menina que ela é um pouco sozinha, sabe? Ela só tem ali o irmão dela e a família dela, ela não tem muitos amigos. E o irmão dela tá namorando, e daí ela fica meio sozinha, e a família dela tá viajando, e é Natal, e ela tá sozinha, e ela precisa de amigos.
e não tá legal. E o irmão dela gosta muito dela, então ele pensa, vamos fazer algo pra essa menina, ela precisa viver a vida dela. E ele vai lá, pega um caderninho, um Moleskine, junta com ela e fala, a gente vai botar esse caderninho na livraria, vamos fazer desafios, você vai conhecer alguém. E daí ele vai lá ajudar ela, pega as coisas que a menina gosta, né? Então ela gosta de livro. Uma parte importante, a Lily ama o Natal. Ama, ama, ama. Enfim, ela vai estar ali junto com ele e eles vão fazer os desafios pra esse caderninho. Eles vão pegar esse caderninho, vão botar na livraria, que eu acho que é do tio da Lily, alguma coisa assim, porque a menina tem parente em Nova York inteira. A história se passa em Nova York. E todo canto dessa cidade ela conhece alguém. Isso é incrível. Ela é sozinha, não tem amigos, mas ela sempre conhece alguém em algum lugar. É sempre assim. E, enfim, botam lá. Aí o que acontece? Alguém vai achar esse caderninho. Quem acha é o Dash. O Dash já é uma pessoa um pouco diferente, né? Ele é um pouco rabugento, um pouco chato, ele não gosta muito da família dele. Não que ele não goste, eu sinto que no fundo ele gosta, mas ele é meio adolescente, assim, sabe? Tipo, ai, que saco dos pais, os pais dele são separados e tal. Então ele é meio revoltado, assim, com o mundo. Ele é meio, ai, que saco, odeio todo mundo. Mas aí ele também é meio inteligentão, sabe? Assim, ai, eu entendo muito das coisas. Enfim. E ele acha o caderninho. E ele vai fazer o desafio da Lily e vai continuar com o caderninho. Só que o objetivo era a pessoa fazer o desafio e comunicar o dono da loja, da livraria, que era o tio. E aí o tio ia avaliar ali a pessoa, ver, esse menino é digno da minha sobrinha, e ia informar a Lily. Só que o Dash falou, o quê? Não, eu vou fazer o meu próprio desafio. Ele rouba o Moleskine e sai por aí fazer alguma coisa e dá uma dica pro cara de onde vai estar esse próximo desafio. E aí, essa é a história do livro, né? Eles vão estar ali fazendo desafios uns pros outros. Então, o Dash tem um amigo dele, a Lily tem uns milhões de familiares dela espalhados por Nova York, e eles vão ficar ali entregando sem se conhecer. Então, eles só se comunicam pelo caderninho. Eles não têm rede social de ninguém, eles não sabem nada um sobre o outro. É só o que tem no caderninho. E eles vão fazer 1 milhão de coisas ali. Enfim, essa é a história do livro. Se você assistiu a série, você sabe que é a mesma coisa. E, inclusive, gosto muito, muito, muito da série. E essa é a história. A partir de agora, eu já vou falar algumas coisas que devem ter spoiler, porque eu quero falar sobre o livro. Vamos começar por que parte? Eu me identifico muito com os personagens. Eu acho que isso é um ponto que faz eu gostar muito do livro. Eu me identificar com os personagens. E eu não me identifico com um ou com outro. Eu me identifico com a Lily e com o Dash, em muitas partes. E depois eu vou falar algumas partes específicas do livro que mexem muito comigo, porque eu acho que são as partes que mais me tocam assim, sabe? Mas pra começar, eu tenho uma crítica, porque assim, eu li esse livro há muito tempo. E como eu amo ele, eu tinha lido ele pelo celular na época, assim. E daí eu queria muito, muito, muito ler de Natal. Meus pais me deram de Natal o primeiro e o segundo. Eu ainda não li o segundo. Então eu vou ler esse ano, provavelmente estou ansiosa. Eu preciso saber o que acontece. Tem 3 livros. Eu sinto que nenhum vai ser tão bom igual o primeiro. Eu tenho medo de ler e estragar o primeiro. Mas, enfim, estarei lendo porque eu amo eles. E a questão é, ano passado eu reli, na época de Natal, o Dash Lily. E eu fiquei muito de cara, porque assim, tem coisas que eu lembro claramente do livro que não existem. Não estão lá. Não estão lá. Primeiro que eu acho esse livro muito engraçado. Ele é bobo. Ele é um livro bem bobo, tá? Bem adolescente, bem clichê, mas eu adoro ele. Eu acho ele tem um humor muito engraçado. Tipo, eu amo quando eles estão falando do novo filme da Pixar, o Collagem, que é dos materiais de escritório, não sei o que. Eu acho muito engraçado. Porque o Dash, tipo, ai, que filme bobo. Aí a Lily, tipo, ai, eu chorei assistindo esse filme. Eu amo esse contraste da personalidade deles, sabe? Porque eles se encaixam de algum jeito. Ele odeia o Natal, o Dash odeia o Natal. Eu achei isso importante também. Porque a Lily ama e eu amo. Mas eu entendo o Dash. Enfim, eu lembro claramente que tem uma parte. Eu não sei, porque assim, talvez tenha acontecido na série. E eu confundi o que aconteceu no livro. Mas eu não tenho certeza, porque eu assisti a série muito depois de ter lido o livro. Aí eu fico na dúvida, porque assim, eu tenho a memória clara de que
o Dash, em algum momento ali, ele pergunta pro Dash qual é a sua música de Natal favorita. E o Dash não gosta de Natal. E ele responde que a música favorita dele é River. E daí eu fiquei tipo, nossa, não sei que música é essa, vou procurar. E eu amei a música. É uma música triste, assim. Ai, não mudou de chorar. Mas assim, é uma música bonita, emocionante. E ela é um pouco mais melancólica, assim. Sobre essa questão do Natal e da tradição e de ser, tipo, meio sozinho, assim. E, enfim, eu gosto muito. E foi assim que eu conheci essa música. Só que eu fui ver, eu li, e em nenhum momento eles citam essa música. É bizarro, como que eles não citam essa música? Tipo, eu só ouvi essa música por causa disso. Cadê? Outra coisa que é muito importante, no Natal 2022 por aí, eu tava invocada que eu queria comprar um brinco de bolinha de Natal. Por causa da Lily, que a Lily usava um brinco de bolinha de Natal. Cadê? Não diz isso no livro. Mas eu não tinha assistido a série ainda. E eu queria por causa da Lily. E não diz isso no livro. Sério, eu fico pensando que eu sou maluca, porque não é possível. Não é possível. Então agora do meu chá. Ai, eu odeio que. Eu não tomo muito chá, né? Mas quando eu tomo chá, eu não gosto de pôr adoçante nem açúcar nas coisas que ficam muito doces. Só que se eu tomo sem, fica sem gosto. Daí eu não sei o que eu faço, porque se eu boto uma gotinha de adoçante, já fica muito doce pra mim. Ai, sou muito enjoada. Que raiva, sério. Mas enfim. Aí a questão é, eu amo os personagens. Eu me identifico muito com eles. Ai, não sei. Tem essa questão da Lily, que ela é uma pessoa um pouco. Eu não acho ela tímida, ela é uma pessoa muito extrovertida, mas ela não tem muitos amigos. Eu acho que ela fica muito presa à família dela. E ela também, ela. Não sei se ela se sente, mas eu sinto ela um pouco infantil, assim. Eu não acho que realmente seja infantil. Ela gosta de coisas que ela gosta, sabe? Tá tudo bem. Só que eu acho que às vezes ela se sente muito infantilizada pelas pessoas. Tipo, tem toda a questão da família dela, não deixa ela fazer nada. Tudo ficam ali protegendo ela porque ela é meio que a caçula da família, né? Então todo mundo da família é gigante dela. Eu vou falar um milhão de vezes que a família dela é gigante. Todo mundo trata ela muito como uma criança mesmo. Então tem uma parte do livro que ela faz esse desenvolvimento dela, assim, sabe? De ser um pouco mais independente e saber lidar, tipo assim, eu vou fazer as coisas por mim, não preciso que ninguém me ajude, porque ela tá sozinha lá e o irmão dela ficou doente, e daí ela não tem ninguém pra fazer nada por ela mesma, então é ela por ela, e é isso. E ela é uma menina nova, né? No livro, tipo, eu não sei qual a idade deles, mas eles são novos, eles são adolescentes, então, né. Mas tem essa coisa, assim, do amadurecimento dela e dela se tornar uma pessoa mais, assim, que sabe dizer não pras coisas, sabe? Em vez de ser tão fofinha, bonitinha, ai, sim, eu te ajudo, apesar dela ser, sim, porque a personalidade dela faz parte de quem ela é, de saber impor limite pras coisas também, sabe? Tipo, vocês não vão ficar cagando na minha cabeça e eu vou só aceitar e falar assim, eu vou fazer o que eu quero também, sabe? Ui, me dá um tempo. E é o que ela faz em algumas partes do livro. Eu acho isso muito interessante e também tem a questão de que eu acho que ela não se encaixa muito bem, que ela sente que ela não se encaixa muito bem com os adolescentes, com as pessoas da idade dela, então ela se sente meio insegura em relação a isso, mas isso vai mudando conforme o livro vai passando, né? Que ela vai se expondo ali os desafios do Dash e vai ficando um pouco mais confortável com quem ela é. Eu acho isso muito importante, assim, eu acho que eu me identifico bastante. Eu já falei, né, que eu me identifico muito com os dois, mas eu me identifico bastante com essa parte, assim, de amizades e tal. Ai, me expondo totalmente num vídeo que não é pra me expor, mas é porque, assim, quando você, a vida toda, você tem amigos, e daí, de repente, seus amigos não estão mais morando no mesmo lugar que você, e você tem que fazer novos amigos, é muito difícil, ainda mais quando você vai crescendo, né? Tipo, eu tenho 22 anos. Então, assim, não é mais tão fácil de fazer amizade na cidade, igual era antes. E é muito comum, assim, você sair pra ir num lugar, por exemplo, sai fim de semana, pretendendo ser legal, fazer amigos, só que você não encontra pessoas compatíveis com você, sabe? Então, não faz sentido. E você volta pra casa se sentindo muito que o problema tem em você, mas às vezes o problema não tá em você. Às vezes não é pra ser, porque a pessoa não faz sentido com você. Você só tá procurando nos lugares errados, sabe? Enfim,
Eu acho que é um pouco isso que acontece com ela também. Ela não se encaixa muito. E tudo bem, não precisa se encaixar. Você precisa encontrar pessoas com quem você se encaixe. E, enfim, eu acho que é isso que eu sinto em relação a ele. Em relação ao Dash, eu acho que ele é uma pessoa muito melancólica, muito. Ele é um pouco de mal com a vida, assim, eu acho. Mas ao mesmo tempo, eu entendo ele. Eu acho que ele tem um pouco, assim, uma. Ai, aí já é uma característica meio ruim, assim, porque eu sinto que o, perso... o personagem do Dash é pra ser o lado ruim, tipo, ele é o do mal e a Lily é do bem, mas não realmente do mal, mas ele é ranzinza e tal. Só que eu acho que faz sentido ele ser assim. Pela vida dele, do jeito que ele é criado, ele também é meio abandonado, assim, pelos pais, sabe? Tanto é que ele vai passar o Natal sozinho, só que ele enganou os pais, né? Tem essa questão. E ele tem mais amigos, enfim. Só que ele. Ele também é uma pessoa sozinha. Eu tô me perdendo no que eu queria falar. É difícil falar sem corte. Mas enfim. Só que ele tem uma questão que eu não acho legal, mas eu sou meio assim também, de ser meio prepotente, eu acho, sabe? De se sentir mais inteligente que os outros. Me expondo totalmente. Mas assim, é, às vezes ele parece que ele se acha muito melhor do que as outras pessoas, sabe? Tipo, ai, eu não gosto do Natal porque eu não sou tão bobo igual as outras pessoas. Eu sou mais inteligente, eu sou mais racional do que isso. Então eu acho que ele é muito ligado ao racional e a Lily é muito ligada ao emocional. Então eles têm esse contraste ali, né, na situação. Mas enfim, passando pro negócio dos desafios. Muito legal, todos os desafios. Eu acho que deixa a história muito dinâmica, assim, fica muito legal de acompanhar, porque daí fica nesse ping-pong, sabe? Vai pra um, vai pro outro, e daí você fica muito curioso pra ler, porque você quer saber o que vai acontecer. E tem toda a questão de quando é que eles vão se encontrar. Você quer que eles se encontrem, você quer muito que eles se encontrem. E você fica tipo, ai meu Deus, eles precisam se encontrar. E aí entra a parte que eu gosto bastante. Eu vou tirar meu cabelo. Tava melhor antes, será? Que parecia que eu tinha cabelo mais curto. Se eu cortar meu cabelo. Enfim. Ele tem a parte que eu gosto bastante do livro, que eu acho que é uma parte que me identifica muito com algumas situações da minha vida, que eu não quero. Isso eu não quero expor, tá? Mas assim, me passa muito esse sentimento. Eu acho que na série, como é visual, dá pra ver melhor. Primeiro eu preciso falar que eu amo a, a cena que o Dash encontra com a Lily. Eu não lembro se eles já se encontraram. Eu acho que é no momento que eles se encontram lá no restaurante que a Lily tá com aquele outro menino esquisito. Que chega um momento, né, que a Lily fica meio tipo, ai, quer saber? Eu tô de saco cheio desse menino. Eu preciso buscar coisas reais. Esse menino não é real, ele é só um caderninho e ele não vai ser nada além disso. Então ela vai sair com um menino escroto lá, nada a ver, da escola dela, nada a ver, menino esquisito. E daí eu acho que nesse momento a Lily bebe todas, ela é uma menina toda certinha e ela bebe um monte. E ela fica totalmente bêbada, fora de si. E o Dash encontra ela nessa situação. Eu acho que é nesse momento, porque tem algum momento que a Lily perde a bota dela, e daí ele encontra a bota, ele tem que entregar a bota, e daí ele vai na casa da tia da Lily, só que a tia avó da Lily. E daí ela fala onde que ele tá, e daí ele acaba indo nessa festa onde ela tá. Eu acho que é isso que acontece, não lembro exatamente. Porque é uma confusão. Mas ele acaba vendo ela e ele vê ela com esse menino. E daí ele fala assim: ai, por que as garotas sempre se apaixonam por meninos com capacidade cognitiva de Drosófilas? E eu amo essa frase, porque ela tá marcada aqui na minha cabeça. Drosófilas, eu aprendi com esse livro, que são aquelas moscas de fruta. Sabe? Na banana, sempre tem na banana umas mosquinhas, uns mosquitinhos pequenininhos. Isso são Drosófilas. Eu acho incrível, eu adoro essa frase. Enfim, aí depois que isso acontece, que eles se encontram, né? Tem algum momento que o caderninho se perde. Alguém esquece de entregar o caderninho, fica sem desafio, e daí eles vão perder o contato. E é nesse momento que, tipo assim, parece que tudo vai dar errado. Que eles totalmente perdem a esperança, assim. E eu acho que esse momento é o que me pega, assim, porque tem algumas situações da vida em que a gente se sente assim, sabe? Tipo assim,
É, é uma sensação, é que eu não sei explicar, porque não é descrito no livro. Mas eu sinto muito, principalmente assistindo a série que tem música, né? Que deixa tudo mais dramático e tal. Que é a questão, assim, de... O sentimento de gostar muito de alguém e ter aquela pessoa ali o tempo todo com você, porque estão o tempo todo falando com o caderninho, então eles geram aquela ânsia, assim, sabe, de receber o caderninho de novo e ler e conversar com essa pessoa e ter ali essa rotina de conversar com a pessoa todos os dias. E daí do nada isso acaba e não tem nenhuma previsão de que isso vai voltar a acontecer. E aí fica aquela sensação de vazio, assim, sabe? De tipo, tá, e agora? O que que eu faço? O que eu faço com essa informação, sabe? Tipo, tudo isso vai pro lixo? E aí é uma situação meio assim, merda, né? E sobre a falta, assim, da outra pessoa. E também eu acho que sobre a quebra de expectativa, porque às vezes, principalmente assim, eu vejo principalmente por causa da Lily, porque tem todo o rolê lá da ex do Dash, que foi pra Europa voltar lá pra cidade. Então, o Dash ele tem mais amigos, né? Então, eu não boto tanto fé só na Lily, assim. Mas a Lily, eu acho que ela tava criando muita expectativa em relação a isso. Então, essa coisa de tipo, pô, achei que agora ia. E não foi, sabe? Ficar essa sensação de. Acho que um pouco de se culpar também, de ficar. O que que eu fiz errado? Sendo que não é culpa da pessoa. Aconteceu. E, enfim, eu sinto que é uma sensação muito estranha. Eu não consigo descrever, mas vendo o filme, eu sinto muito isso. O filme não, a série. E, nossa, dá uma tristeza. Eu realmente choro. Eu me sinto meio boba chorando. Tipo, teoricamente eu sou uma mulher adulta, né? Apesar de eu não me sentir. Na maioria das vezes, né? Mas assim, é... sei lá, tem algumas coisas que são gatilho pra gente, né? Tá tudo bem. E eu fico meio triste, às vezes eu choro, tá tudo bem, acontece. Mas aí, no final a gente tem um final feliz, né? O que importa. Eles dão um jeito, e eles se encontram, e eles têm um encontro romântico na livraria, e dá tudo certo, e eu fico feliz, porque é muito feliz ver eles juntos e felizes. E, enfim, quero ler o segundo livro. Eu tenho medo porque eu sinto às vezes que eles não vão ficar juntos. Não sei se. Não sei. Não é um casal que eu imagino assim que, nossa, eles vão casar. Não que eu acho que vai dar errado, mas não sei. Mas uma parte muito importante é que, assim, eu não falo muito sobre livros de romance, eu acho, aqui no geral, né? Mas eu amo Friends to Lovers, né? Amo. E eu sinto muito isso nesse livro, né? Porque eles vão conversando, e eles acabam sendo amigos de um jeito ou de outro. E assim, os amigos da. Amigos da Lily, que amigos? O amigo do Dash fica meio amigo da Lily, então fica tudo assim como se fosse uma grande família. E eu gosto bastante disso, assim, é muito um livro de conforto pra mim, de verdade. O livro e a série, né? E, ai, eu adoro. Adoro. No final, é feliz, né? Enfim, eu preciso reassistir a série e ler o segundo livro. E uma coisa que eu amo fazer, amo, é ficar vendo edit. Então eu adoro entrar no YouTube, no TikTok e ficar vendo edit dos dois, assim, com as músicas. Eu adoro um que tem no YouTube, que é com The Night We Met. Take Me Back to the Night We Met. Dos dois, nossa, muito bonito. Eu gosto de ver The River também, né? Porque é a música, por mais que aparentemente não tenha nada a ver. Eu queria muito saber da onde que eu tirei essa música, porque não é possível que eu tenha inventado. Como que eu ia descobrir essa música do nada? Não sei. Mas eu gosto dos edits com a música triste. Eu sou uma pessoa muito melancólica. Eu acho que eu sinto prazer em ver coisas tristes. Eu sinto prazer na tristeza. Sádica. Ah, mas assim, amo. E aí, eu acho que é isso, sabe? Não sei. Eu sinto que todo mundo já viu essa história, todo mundo já leu. Se não leu, já assistiu a série. Mas assim, eu acho os dois bem parecidos. Eu acho uma adaptação bem boa. Tem alguns pontos assim que são diferentes. Tipo, na série, a Lily e o Dash acabam se encontrando mais vezes.
sem saber quem é quem. E no livro isso não acontece, né? Tipo, de se encontrarem na festa e tal, estar nos mesmos lugares, podendo se esbarrar sem com que aconteça. Mas eu acho legal isso na série pra tornar um negócio mais visual mesmo, né? Assim, de ver que Nova York é uma cidade minúscula. Com certeza é, mas nesse contexto, nessa história, é sim. E eu gosto muito também da questão deles ficarem realmente passeando por Nova York, então eles vão nos pontos turísticos, assim, não pontos turísticos porque tem as lojas de Natal, né? Então toda essa questão do Natal, é muito legal, eu amo Natal. Amo Natal. Mas eu acho que é isso, eu consegui falar sem cortes. Às vezes eu fiquei meio perdida no meio, mas consegui e deu bastante tempo, hein? Incrível. Acho que é importante tentar falar sem corte. Queria que todos os meus vídeos fossem assim. Eu odeio ter que editar e eu odeio ter que ficar pausando e cortando as coisas. Então tem um vídeo muito grande para você assistir. Se você chegou até o final, não sei, fala tua frase favorita de Dash Lily. Tem muitas frases icônicas, tá? Eu adoro que chamam o. Todo mundo que conhece o Dash da família da Lily chama ele de hostil, porque ele parece ser uma pessoa hostil. Ai, eu adoro, 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 adoro. E daí tem a questão do bonequinho lá que eles fazem o duende de Natal. Eles ficam carregando o duende de um lado pro outro. É tão bonitinho. Tão bonitinho. E eu gosto muito que é muito um romance adolescente mesmo, sabe? Então os sentimentos são de um romance adolescente. São sentimentos bobinhos, aquela coisa tipo, eu gosto do fulano, quentinho no coração, frio na barriga, os negócios assim, sabe? E eu acho muito fofo. Eu acho que defendo Taylor Swift em Soul High School, porque as pessoas ficam falando, que letra boba, mas gente, quem que não quer se sentir Soul High School a vida toda? Tipo, é muito bom esse sentimento de ter um crush em alguém e você fica tipo, ai meu Deus, eu vi ele do outro lado da escola. Isso já é o suficiente para fazer o seu dia. Eu acho isso muito importante, eu acho isso muito legal, muito divertido. Então eu vou defender isso sim. Enfim, eu acho que o livro traz muito isso e. É isso, né, gente? Já falei demais. Se você gostou e chegou até o fim, curte. Se você já leu ou assistiu, fale o que você acha. Eu acho que se você chegou até o final desse vídeo, você provavelmente gosta muito da série ou gosta muito do livro. Ou, não sei, acabou gostando do meu vídeo. Obrigada. Mas é isso. E daí, quando eu ler o segundo livro, se vocês quiserem, eu posso trazer ou um vlog de leitura. Eu tô com tanto vlog que eu comecei e não terminei. Eu tô com pouco tempo, tá, gente? Estou me formando na faculdade, tenham paciência comigo. Muita coisa pra fazer nesse fim de curso. E, enfim, ouçam um vídeo falando sobre o livro quando eu terminar de ler. Minhas considerações. Se vocês tiverem curiosidade, se não, tudo bem também. Mas se quiserem, me avisem, porque se não ninguém comentar, eu não vou fazer, não. Tá bom? E é isso, gente. Obrigada e tchau. Beijos. Tchim, tchim.